Amém, Jesus, a paz do Senhor, irmãos. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus nesta noite. Em Eclesiastes, no capítulo 5 e o verso 5, a Bíblia é clara em dizer: é melhor não votar do que votar e não pagar. Quando nós lemos este texto, nós nos deparamos com a realidade que é muito comum no nosso meio. As pessoas falarem uma coisa e daí a pouquinho falarem outra, ou falar uma coisa e não cumprir aquilo que fala. E com o nosso Deus não pode ser dessa forma. Portanto, quando eu leio este texto, eu me declaro com uma realidade muito comum em nosso meio. Existem pessoas que estão sofrendo e vão continuar sofrendo porque promete algo na presença de Deus e aquela promessa é só no momento de dor, no momento de sofrimento. Existem pessoas que talvez o filho ou o parente, ou o colega, ou a namorada, ou a esposa, ou o marido estava em situação ruim, talvez à beira da morte, e a pessoa muito católico, muito idólatro, foi ali, se aproximou de Deus naquele momento de tristeza, de desespero, e prometeu a Deus: Deus, se o Senhor não permitir que esta criança parta desta vida, Deus, se o Senhor não permitir que o meu marido morra com essa cirrose, com esse câncer, Deus, se o Senhor me tirar deste leito de UTI, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber. Outras pessoas dizendo: Deus, me dá uma oportunidade, eu vou parar com este adultério, eu vou parar com esta prostituição, com esta fornicação, com esta masturbação. E quando a pessoa sai da beira da morte, porque Deus, mesmo sabendo que você não vai cumprir aquilo que você fala, porque você é cara de pau, você não decide a mudar de vida nunca, Deus sabe, porque Ele conhece o antes e depois, Ele resolve dar mais uma oportunidade ao ser humano, justamente para não abrir legalidade, porque Deus não abre legalidade, Deus ele é soberano, Ele conhece e sabe todas as coisas, e sabendo disso, Ele dá mais uma oportunidade. Deus está sempre nos dando uma nova oportunidade. Eu conheço pessoas que todas as viradas de ano, todas as datas de aniversário, todas as datas comemorativas, o ano que vem eu vou ser uma esposa melhor, o ano que vem eu vou ser um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor. O ano que vem, se Deus permitir, eu vou parar de fumar, eu vou parar com esta cachaça. E daí a pouquinho o relógio cruza a meia-noite e amanhece o dia, a pessoa continua fumando, prostituindo. E a maioria das vezes as pessoas nos perguntam por que isso acontece. Sabe por quê? É porque na realidade o amanhã não existe, o amanhã nunca existiu. Daqui a pouquinho o relógio vai cruzar a meia-noite e você vai deparar com o hoje, o amanhã já foi. E você vai ficar na expectativa, daí a pouquinho o relógio bate meio-dia, vai bater meia-noite de novo, e o hoje chegou, e o amanhã se foi. Então o dia de parar é hoje, não espere amanhã. Não espere você estar internado, entubado em uma situação difícil. Convide Jesus hoje para entrar no barco. Não há derrota no currículo de Jesus Cristo. O barco que Jesus está não tem derrota, ele não afunda. Se você decidir a levar uma vida com Jesus, você vai ver que você não precisa de mais nada. Quando você convida Jesus para entrar na sua casa e fazer morada no seu coração, não há tristeza, não há enfermidade. Mas irmão, você quer dizer que crente não fica triste, que crente não adoece? Eu não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que velório que Jesus chega, o defunto vive. Tristeza que a pessoa atravessa com Jesus, ela vira alegria. Porque quando Jesus manda, até o diabo tem que obedecer. Velório que Jesus chega, o defunto levanta. E ali a tristeza tem que partir em retirada. Se você convidar Jesus para entrar dentro da sua casa, o seu marido vai sentir desejo de ir com você para a igreja. A sua esposa vai querer servir a Deus de espírito e em verdade. Vai prestar atenção e vai bem dizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai entender que não vale a pena este mundo. O que vale a pena é estar na presença de Deus. O homem ou a mulher que tem Jesus, que conhece Jesus, eles não precisam de mais nada. Porque tudo se resolve pelo poder da oração. Tudo se resolve quando ora. Quando o ser humano decide orar, ele não precisa decidir mais nada. Se você decidiu na sua vida a orar, acabou. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa decidir fazer mais nada. Só ora, porque você vai ver que o resto Deus encaminha. A porta de emprego vai abrir, a solidão vai embora, o desespero não abate mais. Você não precisa pedir às pessoas para fazer nada, porque elas vão tomar a posição sozinhas, porque uma vez que ora, está resolvido o problema. Eu me recordo que quando era criança, visitando algumas igrejas, vendo algumas pessoas falar, que tudo se resolvia pelo poder da oração, tudo. Não precisa tomar nenhuma decisão, somente orar. Ore sem cessar. O apóstolo Paulo, ele nos instruiu em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 17. Orai sem cessar. Vamos orar em constante oração. Vamos estar atentos, sempre buscando a presença de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 3 e no verso Jeremias 33, 3, ele disse, clama a mim e eu responderei. Quando a palavra diz clamor, é para nós clamar, grite, para que Deus venha ao seu encontro. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você decidir orar, acabou. Guarda isso. Não precisa decidir mais nada. Está tudo decidido.